Sabe aquela história de que o paciente perdeu a força, tem um sinal de gravidade, precisa do ortopedista, de um cirurgião, porque a perda de força é um sinal patognomônico de que a compressão nervosa na raiz é verdadeira e você só vai recuperar força se descomprimir a raiz com procedimento cirúrgico? Pois é, essa história é real, mas não é em todos os casos. Então, a gente acabou de atender um exemplo de um paciente que teve uma crise aguda de uma dor ciática, teste de Lazegue e de Slump positivos, precisou de ajuda dos amigos, do acupunturista, passou por um sufoco dentro de casa, não conseguia levantar, chegou aqui com a perda de força, não conseguia fazer plantiflexão, toda vez que ficava na ponta do pé, o pé desabava. Arreflexia do tendão de Aquiles. A gente está colocando um movimento nela e ela recuperou a força na ponta do pé. Ou seja, se um cirurgião ortopédico, um neurocirurgião visse esse sinal, talvez indicasse um procedimento cirúrgico. Talvez a indicação de um procedimento cirúrgico, como acontece na maioria dos pacientes, gerasse uma catastrofização absurda a respeito da coluna dela e ela não tolerasse a exposição gradativa aos movimentos que a gente prescreve para recuperar a função da coluna dela. Dessa vez, ela mesma se surpreendeu. Ela ficou na ponta do pé e o pé não desabou, né? A arreflexia do tendão de Aquiles não voltou. Eu também não tenho expectativa que volte, porque isso não indica alguma coisa. Se ela tivesse arreflexia ou hiperreflexia combinada com a tensão neural que não mudasse com o movimento, junto com a perda de força progressiva, piora progressiva, né? Dormência e formigamento, alteração de sensibilidade, aí a gente se preocuparia com o caso dela. Mas como não foi o caso, ela está na metade do tratamento. E por que ela está na metade? Porque agora eu dei a liberação para ela voltar às atividades físicas com 50% da carga e 50% do volume. Só para expor ela às atividades que ela estava acostumada a fazer e ela voltar, com fé em Deus, com feedback de que não está pior. Uma vez que ela se expõe e percebe que não está pior, o que acontece? Encorajamento, reassurance, autoeficácia, redução de catastrofização, inibição de colicistoquinina, mediador de ansiedade, melhora de GABA, inibição de glutamato. Os fatores antinociceptivos são desencadeados no corpo dela, fazendo toda essa melhora neurofisiológica. Ou seja, simplificando, o nosso trabalho enquanto fisioterapeuta é resgatar a sua confiança no seu próprio corpo. Isso aqui, ó, por mais que tentem te dizer, não é frágil. A coluna é forte, é dobrável, sustenta a carga, tolera pegar peso, tolera impacto sim, porque a gente vive sob impacto, a gente sobe da escada, a gente senta para defecar quando acorda, geralmente. A gente não vive debaixo da água. Acaba com essa história de ortopedista recomendar hidroterapia para o paciente virar peixe pela eternidade e quando o paciente sai da água, o sintoma volta. Porque a carga gravitacional está aqui empurrando a gente para baixo o tempo todo. Então, não existe essa história de tirar carga. A gente precisa adaptar a carga, alternar a carga. E só quem sabe fazer isso para reabilitar sua coluna, seu joelho, seu ombro, seu quadril, é o fisioterapeuta músculo-esquelético. E o quanto antes você entender esse recado, melhor para se livrar da dor crônica.